Hello, dear students! How are you today? Meu nome é Juliana, sou professora de inglês e estaremos juntos mais uma vez hoje aqui no canal Educa Brejo. Vamos aprender juntos? Let's go! What are you going to do tomorrow? What are you going to do next year? Então, pessoal, hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre the future, o futuro em inglês. Existem duas formas para se falar do futuro em inglês. O will, o auxiliar will, e o going to. Vamos aprender um pouco mais sobre eles? Então, pessoal, como eu já falei para vocês, nós iremos estudar hoje sobre o will, o auxiliar do futuro will, e o going to. Nós usamos o will quando nós iremos falar sobre algo que foi decidido no momento da fala, sobre um futuro bem próximo, um futuro imediato, e sobre algo que eu decidi fazer e que não foi planejado. No entanto, nós usamos o going to para decisões planejadas, para algo que eu já venho me preparando há um tempo atrás e eu decidi fazer no futuro. Por exemplo, I'm thirsty, eu estou com sede. Se eu digo I'm thirsty, eu estou com sede. I will drink a water. Eu vou beber água. Eu usei o futuro, o auxiliar do futuro, will, para dizer algo que eu iria fazer agora, no futuro bem próximo, bem imediato, feito eu falei para vocês. Quando eu disse eu estou com sede, logo em seguida eu falei eu irei tomar água. Essa decisão não foi uma decisão, não foi algo que foi planejado, algo que eu planejei sentir sede, para depois que eu sentisse sede, eu fosse, como consequência, tomar água. Não. Nós usamos o will para algo que, uma decisão de imediato. Eu senti sede, então, eu estou com sede, então eu irei tomar água. Foi o que eu fiz. I will drink water. Will é o auxiliar do futuro. Ele não tem um significado, ele não tem uma tradução. Ele está na frase como um verbo auxiliar para modificar o verbo que vem logo em seguida. Observem que eu falei I, subject, que é o sujeito eu, will, que é o auxiliar do futuro, drink, beber, eu beberei, eu tomarei water, eu tomarei água, eu beberei água. Observem que o will, ele modificou o verbo, levando o verbo para o futuro. Enquanto que o going to, ele fala de ações planejadas. Quando eu digo, por exemplo, I'm going to visit my friends next month. Eu irei visitar meus amigos no próximo mês. Foi algo que eu já havia planejado. Tenho amigos que moram em uma outra cidade. Eu já liguei para eles, eu já comuniquei que eu irei. Eu já estou reservando um dinheiro para fazer isso. Ou seja, é algo que já está organizado. Então, quando é algo que eu já me planejei para que aconteça no futuro, é uma coisa mais certa, mais garantida de eu fazer. Então, eu uso o going to. Como é que eu uso o going to? Qual é a estrutura? Como é a organização dela na frase? O going to inicia-se sempre com o subject, que é o sujeito. I, you, he, she, it, you, we, and they. Depois de colocar o sujeito, que é o subject, nós utilizamos o verbo be, que é o verbo to be, que pode ser am, is ou are, dependendo de quem seja o sujeito. Depois de colocar o sujeito mais o verbo to be, concordando com o sujeito, nós utilizamos o going to. Going to. Esse going to não é o gerúndio, tá, gente? Esse going to, ele é a partícula do futuro. Depois disso, depois de colocar o going to, eu coloco o verbo principal mais o complemento. I'm going to visit. Observem que o visit, o verbo principal, ele fica na sua forma normal, certo? Ele não vai ser flexionado. E logo em seguida vem o complemento,
Então, essa é a estrutura. Subject, sujeito, verbo be, verbo to be, going to, verbo principal, mais o complemento. Essa é a estrutura. O will, ele também pode ser usado como forma de oferecimento. Vamos supor que você encontre alguém, um idoso, carregando sacolas pesadas e você deseja ajudá-lo. Então você poderia perguntar: I will help you with it. Eu posso ajudar você com isso? Você estará oferecendo ajuda. I will help you with it. Eu ajudarei você com isso. O will, como eu já falei, ele vai modificar o verbo. Observem que o verbo help, ajudar, ele está da sua forma normal, ele não muda a estrutura, não muda a escrita. O que é necessário para levar esse help para o futuro é o auxiliar will, que, como eu falei para vocês, ele é utilizado para decisões que você tomou no momento da fala e também para oferecimentos. O will também ele é usado para fazer promessas. Vamos supor que alguém te falou algo muito importante, algo que não pode ser compartilhado com outras pessoas. E você diz assim: don't worry, não se preocupe. I won't tell to anyone. Eu não contarei para ninguém. I won't. Observem que agora eu não utilizei o will, e sim o won't, que é a forma negativa de will, que é o auxiliar do futuro. Won't. Já quando eu quero me referir a algo que foi planejado, a uma ideia organizada, eu irei usar o going to. Por exemplo, estamos há muito tempo sem sair devido à quarentena, não é? Então, vamos supor que desde já nós nos organizemos, nos preparemos para fazer uma viagem. Então, eu estou me preparando para viajar após tudo isso passar. Então, eu posso dizer assim: I'm going to travel next year. Next month, não. Next year. I'm going to travel next year with my family. Eu viajarei no próximo ano com minha família. É algo que eu já estou me planejando e algo que há uma grande chance de acontecer, porque eu já estou organizando, já estou guardando dinheiro, talvez já tenha comprado as passagens. Então é algo que provavelmente, que é uma probabilidade muito grande de acontecer. Por isso eu uso o going to. Então, pessoal, acredito que vocês já entenderam agora a diferença entre o uso do going to e do will. O going to e o will são duas formas de falar sobre o futuro. Um futuro mais organizado, mais planejado, algo que você já está se preparando agora para acontecer daqui a um tempo. Esse tempo pode ser um tempo próximo também. Por exemplo, I'm going to the movie tomorrow with my friends. Eu estou indo para o cinema com os meus amigos amanhã. É uma coisa que já estava organizado, que já estava certo e que amanhã irá acontecer. Então, é uma ação que irá acontecer, mas que antes foi prevista, que antes foi organizada. Diferente de, por exemplo, um amigo meu chega e diz assim, que vai ao cinema, e eu digo assim: I will with you, I will go with you, eu irei com você. I will go with you, eu irei com você. Foi uma decisão que eu tomei de imediato, não houve uma preparação anterior. Entenderam a diferença? Eu posso dizer I'm going to the movie tomorrow, eu irei ao cinema amanhã, algo que eu já comprei os ingressos, já está tudo certo para mim. Ou de repente o amigo chegou, falou que ia ao cinema e eu decidi ir junto. I will go with you, eu irei com você. A diferença é que o going to é um futuro planejado e o will
é um futuro decidido no momento da fala, certo? Então vamos aprender como fazer. Vamos iniciar pelo will. Como eu já falei para vocês, o will ele é um auxiliar. O auxiliar ele vai ajudar, vai fazer a função, uma função especial na oração. Que função é essa? A função do will é levar o verbo para o futuro. Ele não tem um significado no dicionário, ele tem uma função, e essa função é passar a frase para o futuro. Então, como é que eu formo frases com o will? Nas formas afirmativas, nós iniciamos com o subject, que são os sujeitos. Depois do subject, vem o auxiliar, o verbo auxiliar o will, da forma afirmativa. Depois do will, vem o verbo principal, na sua forma normal, ele não é flexionado. E depois do verbo principal, vem o complemento, caso haja. Já na forma negativa, nós usamos o won't, que é a abreviação do will mais o not, won't, certo? Então, a estrutura é a seguinte. Primeiro quem vem é o subject, que é o sujeito. Depois do subject vem o won't. Depois do won't vem o verbo principal, seguido do complemento. Já na forma interrogativa, nós usamos a mesma estrutura de sempre do inglês. Eu vou pegar o auxiliar e vou colocar ele na frente do sujeito. Então, a estrutura é o seguinte. Primeiro vem o auxiliar, o will. Depois vem o sujeito, subject. Depois do subject vem o verbo principal na sua forma normal, seguido do complemento e interrogação. Só isso. Vamos ver uma frase na forma afirmativa, como ficaria. Vamos supor que você vai preparar um bolo e você não tem ovos. Então, de imediato, você já decidiu. I will buy some eggs. Eu comprarei alguns ovos. Você vai ao mercado e vai comprar alguns ovos. I will buy some eggs. I, subject, will, auxiliar, buy, verbo principal, some eggs, complemento. Nós temos aí uma frase na forma afirmativa. Um exemplo na forma negativa pode ser a seguinte. Você e seu amigo estão jogando futebol e de repente ele cai e se machuca e chegam outros colegas para jogar com você. E você diz para os seus colegas, he will not ou he won't play soccer. Ele não jogará futebol porque ele está machucado. He, auxiliar, will ou won't. O won't é a forma abreviada de will. É quando eu junto o will mais o not. Então a estrutura é he, sujeito, will not ou won't. Tanto faz você usar o will not ou won't. O won't é a forma abreviada de will not, certo? Mais o verbo principal, mais o complemento. He will not play soccer. Ele não jogará futebol. Essa foi uma fala, foi uma decisão tomada de imediato, né? Devido ao acontecimento. Você falou que ele não vai jogar bola, por quê? Porque ele acabou de cair. Então, ele não tem condições de jogar. E vamos supor que você esteja com uma visita em casa e você precisa sair para resolver alguma coisa em algum lugar. Então, você pergunta para essa pessoa, will you go with me? Você irá comigo? Foi uma decisão tomada no momento da fala, porque a visita não estava prevista. Então, nós temos aí uma frase na forma interrogativa, utilizando o will. O will vem na frente do sujeito, depois do will vem o subject, que é o sujeito, seguido do verbo principal, mas o complemento. Will, auxiliar, you, sujeito, go, o verbo principal, with me, complemento. E não esqueça da interrogação. Já quando você vai usar o going to, a estrutura é a seguinte. Em frases afirmativas, nós iremos utilizar o subject, que é o sujeito. Depois do subject vem o verbo be, o verbo to be, que deve concordar com o sujeito. Depois do verbo be vem o going to, seguido do verbo principal, mais o complemento. Por exemplo, I'm going to travel to São Paulo next year.
Eu irei viajar para São Paulo no próximo ano. I, sujeito, am, é o verbo to be que concorda com o sujeito I, going to visit ou travel, viajar, to São Paulo, que é o complemento, certo? Já na forma negativa, eu irei utilizar o not, o auxiliar not, depois do verbo to be. Então, a estrutura é a seguinte. Nós iniciamos a frase com o sujeito, subject, seguido do verbo to be, que deve concordar com o sujeito, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Por exemplo, I'm not going to travel to São Paulo. Eu não viajarei para São Paulo next year, no próximo ano. I'm not going to travel to São Paulo next year. Eu não viajarei para São Paulo no próximo ano. Eu utilizei aí I, sujeito, am, verbo to be que vai concordar com I, going to, que é o auxiliar do futuro, going to travel, que é o verbo principal, to São Paulo next year, para São Paulo no próximo ano, que é o complemento. Já na forma interrogativa, eu vou seguir a mesma estrutura. Eu vou pegar o verbo to be e vou colocar ele na frente do sujeito, certo? Então, a estrutura é a seguinte. Iniciamos a frase com o verbo to be. Depois do verbo to be, nós utilizamos o sujeito, seguido do going to, seguido do verbo principal, mais o complemento. Vamos supor que eu vou perguntar assim. Are you going to travel to São Paulo next year? Você vai viajar para São Paulo no próximo ano. Observem que a frase iniciou com o are, verbo to be, depois o sujeito, you, depois o going to, que é a partícula do futuro, travel, verbo principal, seguido do complemento, to São Paulo next year, para São Paulo no próximo ano. Nós temos aí a frase na forma interrogativa usando o going to. It's so hot today. I will take a shower. É isso aí, pessoal. E assim nós terminamos mais uma aula de inglês. Espero que vocês tenham gostado e see you!